A noite envolvia a estrada deserta, e eu dirigia solitariamente sob a luminosidade trêmula dos faróis. A monotonia da viagem era interrompida por uma série intermitente de luzes que pareciam dançar à distância. Intrigado, decidi explorar a origem dessas luzes misteriosas que piscavam na penumbra. Ao me aproximar, avistei um veículo acidentado, com destroços espalhados pelo asfalto. O frio na espinha se intensificou, mas meu senso de dever superou o medo. Estacionei meu carro à beira da estrada e, cautelosamente, aproximei-me do acidente. Uma figura sombria e encharcada de sangue cambaleava nas proximidades. "Preciso de ajuda", disse a voz trêmula do acidentado. A cena era surreal, e a luz intermitente continuava a pulsar, criando uma atmosfera de suspense. Ao oferecer ajuda, percebi que algo não estava certo. As luzes não provinham do acidente, emanavam de uma fonte misteriosa, envolvendo a cena em uma luminosidade sobrenatural. O ambiente tornou-se tenso quando a figura ferida revelou que não estava sozinha. Sombras se moviam ao redor, silenciosas e ameaçadoras. O desespero se instalou quando percebi que aquelas luzes intermitentes não eram apenas um fenômeno natural. Elas eram uma isca, atraindo-me para um pesadelo desconhecido que se desdobrava diante dos meus olhos. A sensação de paranoia cresceu à medida que a verdade perturbadora se revelava. Aquilo não era um acidente comum ou era uma armadilha meticulosamente arquitetada. O acidentado, na verdade, era uma parte de um grupo sinistro que pretendia tirar vantagem da boa vontade dos motoristas noturnos. Minha oferta de ajuda tornou-me uma presa involuntária na encruzilhada entre altruísmo e perigo iminente. O medo se tornou palpável quando as sombras que circulavam se materializaram em formas humanas. Figuras encapuzadas, com olhares penetrantes e sorrisos maliciosos, emergiram das trevas. A luz intermitente, antes um farol de socorro, revelou-se um farol de armadilha, destacando-me como o próximo alvo de suas intenções nefastas. A adrenalina pulsava enquanto eu corria de volta ao meu carro, consciente de que a situação estava rapidamente se transformando em um jogo de sobrevivência. O veículo acidentado, antes um sinal de socorro, tornou-se o epicentro de um terror meticulosamente orquestrado. As sombras, agora visíveis e ameaçadoras, aproximavam-se, e o som de risadas distorcidas ecoava na escuridão. Com o coração disparado, retomei a estrada em fuga. As sombras tentavam me alcançar, mas a velocidade do veículo tornava-se meu aliado. A luz intermitente desaparecia no retrovisor, enquanto eu deixava para trás o cenário bizarro que quase se tornou meu pesadelo noturno. A experiência deixou marcas indeléveis na minha psique. A trama que se desenrolou naquela noite ficou gravada na memória, transformando o simples ato de ajudar em uma reflexão constante sobre os perigos que espreitam nas estradas noturnas, onde a linha entre o real e o sobrenatural pode ser tênue e traiçoeira. O eco daquelas risadas distorcidas reverberava em minha mente enquanto eu continuava pela estrada escura. A sensação de perigo persistia, como se as sombras ainda estivessem à espreita, esperando a oportunidade certa para retomar sua busca sinistra. O medo que se entrelaçava à minha consciência era como um fio invisível, sempre presente, e cada curva da estrada parecia esconder novos enigmas e ameaças. Ao longo dos dias que se seguiram, a experiência assombradora transformou-se em uma obsessão. Pesquisas intensivas revelaram histórias semelhantes de armadilhas noturnas em estradas isoladas, com relatos de motoristas que desapareceram sem deixar rastros. A paranoia tornou-se uma sombra constante, obscurecendo minha confiança nas interações noturnas e despertando uma cautela que se manifestava em cada quilômetro percorrido. A busca por respostas conduziu-me a comunidades online e fóruns de discussão,
onde outros compartilhavam experiências semelhantes de encontros perturbadores nas estradas da madrugada. Relatos de luzes que desapareciam, sombras que sussurravam e figuras estranhas à beira das estradas eram comuns, criando uma teia de narrativas que ecoavam o desconhecido e desafiavam as fronteiras da realidade compartilhada. No entanto, quanto mais eu me aprofundava nessas histórias, mais complexo se tornava o entendimento da verdade por trás desses fenômenos inexplicáveis. Alguns acreditavam em encontros com entidades sobrenaturais, enquanto outros consideravam a possibilidade de organizações sinistras orquestrando armadilhas para motoristas incautos. Cada explicação, por mais fantasiosa que parecesse, ganhava um eco de ressonância nas experiências compartilhadas. A paranoia transformou-se em uma vigilância constante, com cada sombra à beira da estrada assumindo uma nova ameaça potencial. A cada noite, a luz intermitente de faróis se tornava uma miragem de possíveis perigos, e a ansiedade crescia como uma sombra que se alonga no crepúsculo. A linha entre o real e o imaginário desaparecia, mergulhando-me em um estado de alerta constante. A busca por respostas tornou-se uma viagem interior, uma jornada para entender não apenas o que aconteceu naquela noite fatídica, mas também para reconciliar-me com a vulnerabilidade inerente às estradas noturnas. O desconhecido, uma vez assustador e sinistro, transformou-se em um espelho que refletia os temores ocultos de minha própria existência. Cada viagem noturna, agora marcada pela cautela, tornou-se uma oportunidade para confrontar não apenas os enigmas que assombram as estradas, mas também os demônios internos que despertaram com aquela experiência singular. A estrada, antes um caminho simples para a jornada física, tornou-se agora um caminho intrincado que desafiava não apenas a coragem diante do desconhecido, mas a capacidade de enfrentar as sombras que habitam dentro de mim. A noite caía densa sobre a estrada deserta, e eu, um viajante solitário, buscava atalhos para encurtar minha jornada. O som do motor ecoava nas paredes invisíveis do escuro, e a monotonia da viagem transformava-se em uma experiência arrepiante. Era como se a própria estrada tivesse vida, e sua personalidade sinistra começava a revelar-se. À medida que avançava por caminhos menos percorridos, a familiaridade da paisagem cedia lugar a uma atmosfera desconhecida. O silêncio noturno era interrompido por um eco distante e inquietante. Foi quando percebi que as curvas que eu fazia na estrada, ao invés de me levar para longe, me guiavam de volta ao mesmo ponto, como se estivesse preso em um ciclo sinistro. O desconcertante déjà vu desencadeou uma sensação de desespero, enquanto os faróis do meu carro iluminavam repetidamente os mesmos trechos de estrada. Cada repetição intensificava o sentimento de claustrofobia, como se a própria estrada conspirasse contra mim, restringindo-me em sua teia implacável. A ideia de estar aprisionado em um loop eterno tornou-se uma sombra persistente que pairava sobre minha mente. A monotonia repetitiva da estrada foi interrompida por vislumbres fugazes de sombras dançantes à beira da pista. Figuras indistintas emergiam do escuro, desaparecendo quando eu tentava focar minha atenção nelas. A atmosfera se tornou impregnada de uma tensão palpável, e o medo crescente se misturava à confusão que se instalava. O conflito interno tornou-se evidente quando as sombras assumiram formas mais definidas. Rostos sombrios olhavam fixamente para mim, expressando uma malevolência indescritível. A cada repetição da estrada, as figuras pareciam se aproximar, desafiando a explicação lógica. A luta para entender a natureza dessas presenças sombrias agravava a paranoia que se instalava em minha mente.
Em uma repetição particular da estrada, uma voz sussurrou palavras ininteligíveis, carregadas de uma intensidade ameaçadora. O vento noturno transportava as mensagens enigmáticas, alimentando o mistério que envolvia a minha situação. As palavras, mais sentidas do que ouvidas, sugeriam verdades obscuras sobre a natureza do loop inescapável em que eu estava mergulhado. A busca incessante por uma saída tornou-se uma batalha contra o desconhecido. As repetições intermináveis da estrada misturavam-se a encontros perturbadores com sombras que se materializavam à beira do caminho. A linha entre a realidade e o pesadelo desaparecia à medida que eu enfrentava não apenas a monotonia da estrada, mas também as entidades sombrias que pareciam ter uma presença real e ameaçadora. Foi somente quando meu espírito vacilou, quando o medo ameaçou me consumir completamente, que o loop inexplicável finalmente se quebrou. A paisagem da estrada mudou, e as repetições deram lugar a uma jornada normal. O alívio, no entanto, estava impregnado de resíduos de trauma, deixando-me em um estado de perplexidade sobre a natureza do que vivenciara, uma alucinação distorcida pela noite ou uma experiência sobrenatural que transcende as leis conhecidas da realidade. O alívio momentâneo que experimentei com a quebra do loop transformou-se em uma intrincada reflexão sobre a realidade do que vivenciara. A paisagem da estrada tornará-se novamente familiar, mas a cicatriz da experiência perturbadora permanecia viva na minha mente. O silêncio noturno, agora mais calmo, contrastava com a tormenta interior que se desencadeava. Cada quilômetro que percorria após a libertação do ciclo infinito tornou-se uma jornada introspectiva. A dúvida se instalara em meu ser, questionando a validade dos eventos recentes. Seriam eles fruto de uma mente exausta, vítima de uma ilusão provocada pela monotonia e pela escuridão da noite? Ou seriam esses fenômenos inexplicáveis indícios de algo além do entendimento humano? O confronto com o desconhecido reacendeu uma centelha de curiosidade e determinação em mim. Recusei-me a aceitar a narrativa mais simples de que tudo não passava de uma alucinação. A busca por respostas tornou-se uma missão pessoal, uma tentativa de compreender não apenas o que aconteceu, mas o significado mais profundo por trás do inexplicável. Investiguei mapas, registros históricos e lendas locais na esperança de encontrar alguma explicação para a estrada enigmática. Os relatos de fenômenos sobrenaturais associados àquela região eram escassos, mas alguns indícios sugeriam que eu não era o único a ter uma experiência perturbadora naquelas estradas aparentemente comuns. Conectei-me a comunidades online, onde indivíduos compartilhavam experiências similares de loops temporais e encontros paranormais em estradas desoladas. A sensação de solidariedade era reconfortante, mas as explicações variavam entre teorias científicas e crenças mais esotéricas. As respostas permaneciam evasivas, desafiando minha busca por compreensão. Foi durante uma conversa online que um usuário compartilhou uma história peculiar sobre a estrada em questão. Segundo ele, a região havia sido palco de eventos misteriosos ao longo dos anos, e a repetição da estrada era uma manifestação de uma antiga maldição. Aqueles que a desafiavam eram destinados a vagar eternamente, aprisionados em um loop sinistro. A lenda sugeriu a possibilidade de que minha experiência não era única, mas uma repetição de uma narrativa sombria que transcendera décadas. Essa revelação lançou uma nova luz sobre a complexidade do que vivenciara, fazendo-me questionar não apenas a realidade da minha situação, mas também meu papel nesse enigma que se desenrolava. A jornada em busca de respostas tornou-se uma busca espiritual, uma exploração não apenas das estradas tangíveis, mas também das estradas do desconhecido que residem dentro de cada um de nós. A experiência, embora aterrorizante, transformou-se em um catalisador para uma compreensão mais profunda do mundo que habitamos, onde as fronteiras entre realidade e mito podem se entrelaçar de maneiras inimagináveis.
Ao retornar à normalidade aparente, a estrada deserta tornou-se um símbolo de um limiar entre dois mundos, o conhecido e o inexplicável. As cicatrizes emocionais da experiência persistiam, mas agora carregava consigo não apenas o peso do medo, mas também a carga da descoberta e da aceitação do mistério que, de alguma forma, se conecta a todos nós na vastidão da noite. Cada centelha de iluminação dos meus faróis revelava um cenário noturno desolador, e a estrada deserta se estendia diante de mim como uma fita obscura cortando a escuridão. Eu, um viajante solitário em busca de quilômetros vencidos na madrugada, vi-me diante de um enigma que transcenderia os limites da razão. A monotonia da viagem foi quebrada quando meus olhos capturaram a imagem de um carro aparentemente abandonado à beira da estrada. Uma pitoresca paisagem deserta, um veículo sem qualquer sinal de vida ao seu redor. O cenário despertou minha curiosidade, e contra meus instintos, decidi estacionar e investigar a situação. Ao me aproximar do veículo, notei que não havia placa de identificação visível, nenhum registro de modelo ou marca. O carro estava imóvel, como se tivesse sido deixado ali por uma presença invisível. Tentei justificar minha curiosidade como um ato de solidariedade, uma tentativa de ajudar quem quer que fosse o proprietário desse automóvel misterioso. Agora, com o silêncio da noite ecoando ao meu redor, percebi que algo não estava certo. Ao olhar através das janelas, não avistei nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de ocupação recente. O interior estava tão vazio quanto a expressão de quem observa um abismo. Ao tentar abrir a porta, um calafrio percorreu minha espinha, como se uma presença invisível desejasse dissuadir minha curiosidade. O mistério cresceu quando me dei conta de que o carro não constava em nenhum registro oficial. Nenhum número de chassi, nenhum vestígio que pudesse identificar sua origem. Era como se estivesse além dos limites da realidade conhecida. O nervosismo começou a se instalar quando percebi que minha tentativa de auxílio transformara-se em um enigma sombrio que desafiava a lógica. A madrugada tornou-se um palco para a paranoia, e minha mente, antes focada na boa vontade, agora estava repleta de dúvidas e medo. O que parecia ser um simples ato de solidariedade transformou-se em um dilema existencial. O carro abandonado, uma testemunha silenciosa, desafiava a minha compreensão do mundo racional. Ao tentar retomar minha jornada, senti que algo havia mudado. A estrada, antes uma aliada na minha busca por progresso, agora parecia uma extensão do enigma do carro. Cada quilômetro percorrido despertava uma sensação de que eu havia adentrado uma realidade paralela, onde as regras da lógica humana eram desafiadas. O medo e a perplexidade me acompanharam durante toda a viagem restante. O carro abandonado tornou-se um ponto de interrogação persistente em minha mente, uma incógnita que sussurrava a possibilidade de que eu havia testemunhado algo além do entendimento humano. A estrada noturna, agora enigmática e assombrada, transformou-se em um portal para o desconhecido, e a experiência deixou cicatrizes em minha percepção da realidade. O desconforto persistente que se apoderou de mim enquanto deixava o carro misterioso para trás era como uma sombra persistente que pairava sobre minha consciência. A estrada, agora sob a influência desse enigma, parecia assumir uma aura sinistra, como se estivesse observando cada movimento meu. Cada curva, antes rotineira, agora se desenrolava como um caminho repleto de mistérios não revelados. A jornada, que antes representava progresso e liberdade, tornou-se uma travessia por territórios desconhecidos. Os faróis do meu veículo iluminavam trechos sombrios da estrada,
onde sombras dançavam como espectros inquietos. O reflexo dos meus próprios medos parecia se materializar na escuridão, dando à viagem uma atmosfera de pesadelo. Conforme avançava, comecei a perceber alterações sutis na paisagem ao redor. Árvores que antes se inclinavam pacificamente agora pareciam contorcer-se em formas distorcidas, como se fossem testemunhas mudas de eventos inexplicáveis. A estrada, que deveria conduzir-me a destinos familiares, tornou-se um labirinto de incertezas e receios. O rádio do carro, que antes fornecia uma trilha sonora relaxante para minha jornada, agora emitia estática intermitente, intercalada por murmúrios indecifráveis. Cada palavra sussurrada aumentava a minha sensação de isolamento e paranoia. O veículo tornou-se uma câmara de eco para os murmúrios do desconhecido, intensificando a atmosfera de apreensão. Minha mente oscilava entre a tentativa de desmistificar o que testemunhara e a aceitação de que havia atravessado uma fronteira para um reino que desafiava a explicação. O carro misterioso tornou-se um ponto de ancoragem para minha perplexidade, um fragmento de mistério que se arrastava na esteira da minha viagem. Ao longo do trajeto, surpreendi-me desviando constantemente o olhar para o retrovisor, temendo encontrar algo indescritível à espreita na escuridão. Cada vez que a estrada se estendia à minha frente, uma sensação de inevitabilidade permeava meu ser, como se estivesse destinado a confrontar o inexplicável. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de alívio e inquietação. A estrada, agora banhada pela luz do dia, revelava-se novamente como uma paisagem familiar, mas as memórias da noite anterior permaneciam como cicatrizes emocionais. O carro misterioso, embora distante, continuava a assombrar meus pensamentos, um enigma sem resposta que desafiava a minha compreensão do mundo. Ao chegar ao meu destino, a normalidade aparente do ambiente urbano contrastou fortemente com a jornada noturna de mistério. O carro abandonado tornou-se uma lembrança persistente, uma experiência que deixou uma marca indelével na minha psique. A estrada, agora uma testemunha silenciosa, parecia sussurrar que o desconhecido ainda espreitava nas sombras da minha percepção. A experiência daquela noite, embora assustadora, tornou-se uma narrativa pessoal, um capítulo inexplicável na minha jornada. O carro abandonado e a estrada enigmática, elementos que transcendiam a realidade conhecida, permaneceram como um lembrete de que, mesmo em um mundo aparentemente seguro, o desconhecido pode se manifestar quando menos esperamos, desafiando nossas noções preconcebidas e revelando a fragilidade da nossa compreensão do universo. A noite era densa, e a estrada que eu percorria na escuridão desenhava uma silhueta desafiadora. A jornada solitária na madrugada parecia rotineira até que me deparei com algo que nunca imaginei encontrar. Uma estrada que não deveria existir, ausente de qualquer marcação nos mapas usuais. A curiosidade superou o bom senso, e decidi explorar essa estrada que desafiava as convenções cartográficas. À medida que meu veículo avançava por esse caminho desconhecido, a atmosfera começou a mudar. O ar tornou-se pesado, como se estivesse permeado por uma energia desconhecida, e a paisagem ao redor assumiu um aspecto surreal. A estrada que se estendia à minha frente não seguia as leis da física conhecida. Curvas impossíveis, subidas abruptas, paisagens que desafiavam a geografia convencional. Era como se eu tivesse adentrado um universo paralelo, onde as regras familiares não mais se aplicavam. O desconhecido desdobrava-se diante dos meus olhos, e eu me via preso entre o fascínio e o temor. O cenário surreal à minha volta começou a adquirir características perturbadoras. Figuras indistintas moviam-se nas sombras,
criaturas que pareciam transcender a lógica da natureza. A visão delas provocava calafrios, enquanto tentava entender se eram fruto de uma imaginação exausta ou se realmente habitavam aquele lugar fora do tempo e espaço. À medida que percorria essa estrada, a noção de tempo perdeu seu significado. O relógio no painel do carro parecia não avançar, e a noite eterna envolvia a paisagem surreal. À medida que avançava, as sombras ganhavam formas mais concretas, assumindo contornos que desafiavam minha compreensão da realidade. Os sons, ou a ausência deles, também contribuíam para a sensação de estranheza. O silêncio predominante era interrompido por murmúrios distantes, vozes sussurrantes que ecoavam na escuridão. Tentava decifrar as palavras, mas eram indistintas, como se o próprio ambiente tentasse comunicar algo que minha mente não estava pronta para compreender. Em certo ponto, a estrada começou a estreitar-se, levando-me a um túnel sinuoso que se estendia por uma extensão interminável. O desconforto aumentou, e a sensação de claustrofobia tornou-se avassaladora. Era como se estivesse atravessando os limites de um portal, adentrando um domínio onde a realidade estava suspensa. Quando finalmente emergi do túnel, a paisagem ao meu redor tinha mudado novamente. Estava em um lugar que não reconhecia, uma terra de beleza irreal e cores que não existiam na paleta do mundo que conhecia. O temor inicial foi substituído por uma espécie de fascínio surreal, uma aceitação resignada de que eu havia cruzado fronteiras para além da compreensão humana. A estrada, agora imersa em uma luminosidade etérea, parecia não ter fim. A noite eterna persistia, mas a sensação de tempo distorcido fazia com que as horas perdessem sua medida convencional. Cada curva revelava um novo capítulo dessa jornada sobrenatural, e eu, um intruso nesse domínio inexplicável, continuava a explorar, ciente de que minha realidade havia se transformado para sempre. A paisagem surreal continuava a se desdobrar diante de mim, como se estivesse navegando por um livro de contos infindável e sobrenatural. A luz etérea que envolvia a estrada revelava detalhes de um mundo que desafiava a explicação lógica, cada curva sendo um mergulho mais profundo na desconcertante tapeçaria do desconhecido. À medida que avançava, as figuras indistintas nas sombras começaram a se materializar com maior clareza. Criaturas que, por direito, não pertenciam à realidade cotidiana, agora ocupavam meu campo de visão. Suas formas distorcidas e movimentos inescrutáveis adicionavam camadas de horror à atmosfera já impregnada de mistério. O tempo, que inicialmente parecia ter se desprendido da normalidade, agora se desenrolava como uma serpente caprichosa. O relógio no painel do carro, teimosamente imóvel, era um lembrete constante de que eu estava preso em uma dimensão temporal distorcida, onde as leis usuais eram apenas uma sugestão frágil. Os murmúrios distantes persistiam, ganhando intensidade à medida que eu me aventurava mais fundo nesse reino inexplicável. Tentativas inúteis de decifrar as palavras tornavam-se um jogo de ansiedade, como se o próprio universo estivesse tentando revelar seus segredos, mas minha mente humana estava fadada a não compreender. O túnel sinuoso, cujas paredes pareciam pulsar com uma energia sobrenatural, tornou-se um portal de transição. O desconforto da claustrofobia cedeu lugar a uma sensação de transcendência, como se eu estivesse cruzando os limites da realidade conhecida. Cada metro percorrido era uma jornada mais profunda para dentro do tecido intricado desse universo alternativo. Ao emergir do túnel, a paisagem metamorfoseou-se novamente. Cores impossíveis e paisagens que desafiavam a lógica da física convencional dominavam o cenário. Eu estava em uma terra que não tinha precedentes, uma terra onde as regras eram reescritas à medida que eu avançava. A luminosidade etérea da estrada era agora uma aurora sobrenatural que iluminava o caminho adiante. A noite eterna, que antes envolvia tudo em seu manto escuro,
cedia espaço para uma radiância que não pertencia a nenhum espectro conhecido. A linha entre o real e o imaginário tornou-se tênue, enquanto eu continuava minha odisseia por esse domínio onde o inusitado era a norma. Cada curva trazia consigo uma nova revelação, um novo enigma para desvendar. Criaturas etéreas dançavam à margem da estrada, e a paisagem mutava em formas que desafiavam qualquer descrição. Minha mente, agora moldada pela experiência sobrenatural, absorvia cada detalhe com uma curiosidade que superava o medo. A estrada, uma vez um simples caminho, tornará-se o fio condutor para um reino além da compreensão humana. O tempo, a geografia, as próprias leis da realidade tinham sido desafiadas. Eu era um aventureiro involuntário em um universo cuja narrativa se desdobrava diante de mim, e, apesar dos terrores que enfrentava, a irresistível atração pelo desconhecido guiava-me adiante, para onde quer que essa jornada surreal pudesse conduzir.